E aí, tudo bom? Eu vim trazer a história aqui, X-Men Deus Ama, o Homem Mata, escrito por Chris Claremont em 1982, com temas, digamos assim, infelizmente bastante atuais, bastante recorrentes, que é preconceito religioso e perseguição de minorias. Então aqui o grupo em minoria em si seria os X-Men, os filhos do Átomo, que são perseguidos pelo Stryker, que é o líder religioso fanático dentro dessa história aqui. Então ele vai fazer de qualquer coisa, qualquer tipo de ação para acabar com os mutantes. E literalmente a história já começa com ele aniquilando duas crianças mutantes. E o que eu acho interessante, né, mas infelizmente que ainda tem hoje em dia, é que esses temas ainda está bem presente, né, hoje dentro da sociedade. E o Claremont escreveu esse roteiro dentro do que acontecia na época nos Estados Unidos e assim, né, agregou a história dos mutantes. Mas eu acho que uma questão assim interessante é que ainda continua tendo esse tipo de coisa na sociedade atual, infelizmente. Então faz que cada tema, cada diálogo abordado dentro dessa história torna algo, né, algo assim ainda presente hoje, atualmente. E até no âmbito de violência mesmo, aqui mostra um pouco desse mundo caótico dentro dos X-Men. E é uma história que não é agarrada a cronologia nenhuma, você pode ler independentemente, mesmo que você não tenha lido nada dos X-Men antes, vai fazer uma diferença. Não tem, né? Eu quero dizer que não tem diferença. E eu sei que é uma história à parte, mas que faz isso, pega a política, pega a religião, pega temas delicados e mistura isso tudo e coloca dentro da história. O Claremont, ele é conhecido, né, por ser um grande escritor, e aqui ele não deixa atrás de nada do que ele fez já. Talvez seja uma das melhores obras que ele tenha escrito na vida dele. E com o que ele sempre faz, abordar o que está acontecendo usando seus personagens. Então o Strike aqui é um cara bizarro de pessoa que faz qualquer coisa acima do limite. O final da história é surpreendente por trazer um contraponto de um final que você não esperava. Quem resolve a situação final não é nenhum dos X-Men, e é um baque assim na sociedade. É uma história que eu, digamos assim, essencial. Você vai ver a derrocada dos X-Men e eles tentando superar esses problemas como sempre, né? E do lado deles eles vão ter uma peça importante que, mesmo que ele seja um antagonista, mas quando é para defender, né, o mesmo lado, o Magneto se une a eles nessa luta contra o Stryker. E o Stryker é um cara completamente desequilibrado, que faz qualquer coisa para vencer, né, dentro da ideologia que ele seguia, que ele segue. E esse grupo que segue, ele faz tudo, né, que ele fala, tudo que ele manda, como vários ditadores, vários líderes fanáticos que a gente viu ao longo da história, né, da humanidade, infelizmente, existiram. E aqui mostra um deles, né. Eu acho que esse personagem carrega muito aspectos ligados a essas figuras históricas, e isso torna a história muito legal do âmbito histórico também. E eu acho assim, vale a pena se você tiver chance de ler. E também por ser mesmo que tenha muitos balões, né, uma história meio, era para se datar, mas como que ainda, infelizmente, os sistemas delicados ainda se acontecem hoje em dia, não fica muito aquém do que acontece hoje com a sociedade. E no final da história você vai ver um policial defender os mutantes. Então, esse aqui é o contraponto que o autor quis trazer, né? Lógico. E ele, assim, acaba dando um tiro no Strike. É meio que spoiler, mas não é, porque as coisas vão desenrolar. Mas não é um final óbvio, não. É que você tá vendo o Magneto e o Professor X se encontram. Essa aqui é uma versão mais estendida, lançada esse ano pela Panini. Mas é isso. É uma história política religiosa. Envolve, sim. Ele questiona a religião muitas vezes nessa história, mas é uma leitura essencial até para quem não lê nada de histórias dos quadrinhos, mas tem temas delicados. É isso, uma boa leitura, eu recomendo. E para quem assistiu aqueles filmes do início da era Fox, né, hoje os X voltou para Disney de novo, voltou para Marvel, né, a Marvel da Disney, tá um pouquinho
dos filmes aqui, mas os filmes não se aprofundaram muito na história. Eu acho muito difícil de se adaptar para filme uma história, né, muito bem contada nas HQs por essa questão, né, desse dinamismo de quadros e narrativa. O filme não consegue agregar isso. Mas é isso, uma boa leitura. Até o próximo vídeo.